Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Ser Prof, na nossa primeira temporada aí de lives seguidas. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Roseli. Roseli, presença marcada sempre aqui com a gente. Participou de cursos. A Bruna também. Oi, Bruna, boa noite. Lívia, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, meu nome é Glenda, para quem ainda não me conhece ou tá a primeira vez aqui assistindo essas lives da Ser Prof, tá? Faço parte do time pedagógico da Canto, que é uma startup voltada para a formação de professores, e uma iniciativa da Canton é a Ser Prof, que é uma comunidade para professores, feita por professores, tá bom? Boa noite, Ranieri, Mirlene, Ionara, como sempre, presenças confirmadas. Olha, o pessoal do curso Sala de Aula Sem Papel, gente, essa turma é muito engajada. Que orgulho de vocês, gente. Pessoal, deixa eu só ver se já liberou aqui pra mim. Eu vou acompanhando os comentários aqui pelo computador, porque fica mais fácil de visualizar todo mundo, tá bom? Então, às vezes, quando eu olhar para o lado, é porque eu tô acompanhando aqui as perguntas de vocês. Olá, professora Sema, primeira vez, que prazer! Espero que você goste do conteúdo. Gente, hoje a gente vai falar sobre aprendizagem criativa, que é um tema que a gente recebe muitas perguntas, como ser mais criativo nas aulas, de que forma isso impacta o engajamento dos alunos e todos os desdobramentos associados a isso, né? Como ser mais criativo, como desenvolver essa grande habilidade que a gente viu que está sendo tão necessária nesse momento, né? Da gente se adaptar a esse novo cenário, tá bom? E para falar sobre esse assunto, aprendizagem criativa, nós convidamos o professor Ricardo Santin. Então, daqui a pouquinho eu vou convidá-lo aqui, só aguardando esses minutos enquanto o Instagram nos ajuda entregando as notificações para todos vocês que nos seguem por aqui, tá bom? Então, acho que já liberou aqui para mim os comentários. Só me confirma se vocês estão ouvindo legal, só coloca um joinha aí para mim, ou clica nos coraçõezinhos aí, pra gente ter esse feedback sobre o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, sobre o vídeo também. Hoje eu coloquei uma luz a mais aqui, então só me dá esse retorno aí, quem puder, Roseli, Onara, tá bom? Coloque aí pra gente ir acompanhando, e também qualquer problema de conexão, caso trave ou o áudio de um ou de outro esteja com algum problema, coloque aí pra gente saber, tá? Beleza, Roseli, obrigado por esse feedback. Então, pessoal, vamos lá. Aproveitem para colocar as questões de vocês sobre aprendizagem criativa. O que vocês gostariam de saber sobre esse assunto? E coloca para mim também a etapa de ensino que vocês ministram aulas, né? Se é o fundamental, se é ensino médio, se é o ensino infantil. Que etapa de ensino é essa? Só para a gente saber aqui as pessoas com quem a gente vai, que tipo de dica a gente pode dar, o que se encaixa melhor para esse cenário para vocês, tá? Então, coloque aí para a gente que etapa de ensino você dá aula e que disciplina, né? De repente o pessoal do fundamental aí já é mais segmentado, então pode colocar essa informação para a gente também. Ó, pessoal da educação infantil aí, criatividade super, tudo a ver com a educação infantil, né? Ensino bilíngue, legal, Luísa, legal, Luciana, todos os segmentos. A Roseli do ensino superior, joia. Beleza, só pra gente ter uma noção. Então, pessoal, deixa eu convidar o Ricardo aqui, ele já entrou aqui com a gente, eu vi. Ana, bom, tem Ana aí. Oi, Ricardo. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Joia! Gente, olha o cenário Muito dele, é todo bom. coloridinho também, já gostei. Bom, pessoal, então vamos iniciar essa nossa conversa. Ontem a gente falou um pouquinho sobre comunicação, né, nas videoaulas aí. E hoje o nosso foco é falar um pouquinho sobre aprendizagem criativa, que foi um tema, eu entrei em contato com o Ricardo,
já tem um tempinho que a gente acompanha o que ele faz. E aí a gente chegou nesse tema que eu acredito que vai fazer muita diferença a gente tratar dele hoje, né? Esclarecer algumas perguntas, trazer algumas reflexões e trazer algumas dicas também para o pessoal. Pelo que eu vi aqui, Ricardo, tem muita gente da educação infantil, mas também tem muita gente de ensino de idiomas, então tá bem misturado aí esse público, tá? Quem entrou depois também Legal. coloca pra gente, só pra gente ter uma noção de quem tá aqui, que etapa de ensino que tá relacionado, tá? Então, pra gente iniciar, Ricardo, eu queria que você contasse um pouquinho primeiro, né, um pouco sobre o seu trabalho, o que você tem desenvolvido em torno desse tema, que é a aprendizagem criativa, as experiências que você vivenciou, o que você tem visto de relação desse conteúdo com a formação de professores, né, e todo esse desenvolvimento de novas competências. Conta aí pra gente um pouquinho de você. Maravilha. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui no Ser Prof. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu venho aprendendo e aplicando. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Santin, sou professor, tenho formação em licenciatura em Física, né? Fiz mestrado e doutorado em Ciência dos Materiais, e aí já trabalhei desde a educação infantil até o ensino superior com a formação de professores, né? Tive esse privilégio de trabalhar em todas as pontas aí da formação e experimentar um pouquinho, né? Daquele sistema que eu fui formado, né? Do mais tradicional, até numa mudança de paradigma, numa quebra aí de paradigma, numa mudança conceitual, metodológica, estratégica, pedagógica, tentando vislumbrar aí novos horizontes, uma melhor qualidade de ensino, um melhor aproveitamento dos estudantes, né? Então, para mim foi uma trajetória aí que somam já quase 12 anos, né, na educação diretamente, né, como professor, e que me levou a um caminho de sentir essa necessidade, né, de que essa mudança não é fácil, né? Eu passei por isso meio que sozinho, entre aspas, né? Algo que partiu de mim como iniciativa antes da demanda aparecer propriamente. E isso é árduo, é difícil, não é toda vez que você acerta, não é todo o conteúdo que vai te ajudar, não é toda a metodologia que vai adaptar ao seu contexto. Então, errei muito, mas encontrei muitos caminhos também que me levaram a uma direção sem volta, né? Não quero mais o tradicional, não quero mais aquela mesma sistemática, eu quero encontrar mais horizontes, né? E aí o que eu faço é ampliar esses horizontes, né? Nós temos aí demanda de formação continuada de professores, né? Tenho curso online, tenho também trabalhado com formações presenciais, não mais agora por conta do Covid, mas com palestras, oficinas, e também atuo em sala de aula com esse tema, criatividade dentro da robótica para crianças, né? Então, eu também sou professor de robótica e trabalho com essa educação no ensino fundamental 1, que é um grande desafio de levar a robótica e muito agregado a isso, a aprendizagem criativa é uma ferramenta muito forte do ponto de vista pedagógico para que eu tenha, pelo menos, a gente perceba bons resultados, um feedback positivo dos estudantes, um bom rendimento, interesse pela disciplina e tudo mais. Então, me interessei por aprendizagem criativa, venho estudando, lendo, buscando raízes sobre aprendizagem criativa, do ponto de vista dos referenciais e como isso, do ponto de vista prático, pode me ajudar no dia a dia. E aí, daquilo que vai dando certo, eu vou compartilhando aqui nas redes sociais, nos meus canais e nas minhas formações. Bom demais. Eu costumo dizer que é um processo, né? Assim, a gente nunca está pronto enquanto professor, ainda mais com novas ferramentas, novas abordagens. E ontem a gente falou um pouco disso, né? Que a gente até precisa trabalhar em nós essa cultura de errar, fazer de novo e tentar uma nova vez, de uma nova forma. Então, a gente super entende isso aí. E a gente está aqui para isso mesmo, para fomentar ideias para que os professores consigam testar depois e construir seus caminhos. E, bom, então vamos lá. Para quem
está tendo contato assim pela primeira vez com esse termo, aprendizagem criativa, o que seria importante que o professor soubesse sobre esse tema? Assim, o que é aprendizagem criativa? Dentro desse termo, o que está envolvido ali? O que é importante que ele saiba inicialmente sobre esse tema? Ah, legal. Antes de tudo, eu gosto de trabalhar, de definir a questão da criatividade, né? O que é criatividade? E as pessoas costumam atribuir isso muito à questão de a quem é da área de artística, algo restrito a uma área ou restrito a uma certa classe de pessoas, ou que seja algo que nasceu com elas, né? Eu costumo dizer que não, que a criatividade é algo que pode ser desenvolvido, né? Qualquer pessoa pode ser criativa, e como diz Maya Angelou, né? A criatividade, quanto mais você usa, mais você tem. Então é um exercício, é uma prática. Mas o que vem a ser a criatividade, né? A gente, buscando na origem da palavra, né? Do latim criare, né? Que é essa capacidade de criar, produzir, inovar, pensar ou criar, pensar em algo novo, né? Então, a criatividade por base é isso. Então, está muito implícito quando a gente fala em criatividade, na construção, e a criatividade, às vezes, em termos de conceito, ela permeia mais no mundo das ideias, na ideação, né? A inovação já traz algo prático agregado à criatividade, mas a criatividade está no mundo das ideias. E quando a gente leva para esse conceito de aprendizagem criativa, a gente vem por um caminho de concretizar essas ideias, né? Então, se criatividade está ligado a criar, consequentemente está associado a algo prático, né? Tem que ter algo integrado que vai concretizar esse pensamento, para que a gente possa, numa simulação, numa construção, numa prototipação, concretizar isso. E aí trazer o pensamento concreto. Claro que a gente pode caminhar para o pensamento abstrato, né, levando para outras categorias aí da fundamentação, mas a gente concretizar o pensamento, a gente trazer forma para isso. Então, por base, a criatividade está associada a isso, a criar algo, a produzir, ter essa capacidade. E todo mundo pode ter essa capacidade desde que venha a exercitar. Ainda hoje eu fiz um post, né, sobre como que eu defino e gosto de definir a criatividade. Eu trago ela numa equação matemática, né, para o pessoal que gosta aí de exatas, né, mas para quem não gosta também vai gostar dessa equação. Criatividade, eu gosto de trazer como uma equação que é o seguinte: criatividade é CEP, né? CEP. C de criatividade é igual a E de experiência mais P de pensamento. Criatividade é experiências, né, vivências mais pensamento. Não aquele pensamento aleatório ou pensamento automático, mas um pensamento que venha combinar experiências. Então, quando eu combino esses dois elementos da parte direita da equação, né, numa equação nós temos uma igualdade. Se criatividade é igual a pensamento mais experiências, significa que se eu aumento o meu repertório de experiências, as minhas vivências, as minhas referências, quer dizer, eu tenho mais possibilidades de associar coisas, conceitos, acontecimentos, para pensar de uma forma estratégica, a combinar e produzir coisas novas, a criar coisas novas, né? Então eu gosto muito dessa equação porque se a gente investe, né, em experiência, em vivências, e a gente reflete constantemente sobre isso, é algo que nos ajuda muito, né? Eu até gosto de um exercício de criatividade, eu gosto de uma tempestade de ideias. Eu vejo, buscando aí o campo da experiência, né? Um repertório vasto. E depois eu vou para um momento de reflexão, né? Então, ou seja, vou lavar uma louça, vou passar uma roupa, vou para um serviço monótono, em que eu fico ali permeando esse repertório, né? Em que fico nessa nuvem de pensamentos, tentando combinar e trazer algo novo. Então, assim, uma vivência, né, uma experiência minha particular, mas que de repente possa ajudar as pessoas nesse sentido, tá? Bom demais. Bom, para introduzir seria isso, né? Eu vi o post hoje, falei, nossa, até se ele não mencionar, eu vou mencionar a equação que eu achei super legal, até a Roseli colocou aí pra gente. Obrigada, Roseli. Por escrito, né, o que seria isso.
Então, Uhum. criatividade não é só ter ideias, né? Mas a gente também poder experienciar o que que essa ideia vai resultar, o que que isso vai trazer de prático. E eu gosto muito da ideia de que criatividade é a combinação. Então, quando eu Uhum. penso em sala de aula e prática docente, eu vejo muito isso. Às vezes eu não preciso criar uma atividade do zero. Às vezes, se eu vi isso em outra disciplina, que às vezes nem é a minha, em outra etapa de ensino, que às vezes não é a etapa que eu leciono hoje, mas se eu consigo transpor, adaptar e combinar para aquilo que eu quero trazer, eu estou exercitando a criatividade. Então, muitos professores falam para a gente, nossa, mas parece que chega uma hora eu não consigo criar mais nada, né? E parece que o Uhum. repertório fica resumido demais e não consigo pensar além daquilo. Então, acho que é legal também a gente pensar que a gente pode combinar e realmente, o que você falou, ficar atento e observar com esse tipo de pensamento, de analisar, né? De realmente ter um Uhum. pensamento não desfocado, né? Mas permitir um momento em que a gente passe por essas ideias e tente combinar essas ações. Faz todo Uhum. sentido isso. Legal, Sim, pessoal. sim. Então, para a gente introduzir esse assunto de Isso. criatividade, e quando a gente passa a pensar um pouco sobre aprendizagem criativa, que tipo de elementos relacionados a isso é importante que a gente converse quando a gente está pensando em planejamento de aula, não só para online, a gente vai falar especificamente, Uhum. né, daqui a pouco, sobre esse Uhum. tema em si, mas de uma Sim. forma geral, algo que a gente possa trazer também para o universo do presencial. Que Uhum. aspectos é importante a gente analisar de aprendizagem criativa para o plano de aula, né? O que a gente pode pensar? Uhum. Existem alguns elementos, alguns fatores que você pode trazer para a gente? Sim. Sim, na minha mania catedrática, né, eu gosto de buscar as referências, as bases, né? Uhum. Então, quando eu vi. Ixi, acho que o Ricardo caiu aí, pessoal. Ou foi só para mim? Coloca um feedback aí. Parece que tá só eu aqui agora. Quem tiver mais rapidinho aí, caiu, né, Bia? Deixa eu convidar ele aqui novamente. Eita, caiu. Pois é, pessoal, online tem isso. Quem nunca? Isso, Acho que aí caiu aí, voltei. Ricardo. Voltou, voltou. Sim, sim. Deu uma desconexão, um delay e voltou. Beleza, voltou aí, Muito, né, pessoal? Só coloca um joinha aí pra gente. Eu acho que agora voltou. aham, Beleza. muito bem. Então, nessa questão, né, da aprendizagem criativa, qual que é a base? A primeira vez que eu vi esse conceito, achei lindo, né? Mas falei, bom, é bonito, mas será que tem base, né? Tem referência? Isso tem embasamento pedagógico, né? Como isso pode nos ajudar? Uhum. Então, pela primeira vez, aí fui buscar, né, essas referências e encontrei que uma grande referência nesse assunto é o grupo Lifelong Kindergartner do MIT Media Lab nos Estados Unidos, né? Uhum. E que sob coordenação do professor Mitchell Resnick, ele que trouxe essa proposta, né, embasado aí lá pelo Seymour Papert, John Dewey, com outras referências também por trás disso, e que Uhum. pôde incrementar em uma estrutura que pudesse dar uma clareza em termos de ação, protagonismo, pensamento criativo, né? E aí o professor Mitchell ele até coloca essa reflexão, né? De quais são as principais invenções ou a mais importante invenção da humanidade, né? Alguns dizem que é a internet, outros que foi a energia elétrica, e aí vários palpites aparecem nesse sentido. E para ele coloca que foi o jardim de infância, né? Até por base de outros grandes referenciais. Por que ele coloca o jardim de infância?
Porque quando você olha para o jardim de infância, a forma com que a criança aprende, naquele instinto curioso, perspicaz, atento, reflexivo, imaginário, criativo, né? Compartilhado, né? Então, quando ele começou a observar toda essa sistemática, e aí, é claro, por base de grandes referenciais, ele percebeu algo que é comum no jardim de infância e que poderia ser levado para toda a vida. Por isso, inclusive, o grupo dele, né, chamado Lifelong Kindergarten, né? O jardim de infância para a vida toda. E por que não isso, né? E ele coloca essa sistemática até no grupo de pesquisa de pós-graduação. Eles seguem essa espiral que ele chama espiral da aprendizagem criativa, inspirada no jardim de infância. E essa espiral ela passa aí por 5 elementos, né, 5 processos, e que a gente vai entender por que uma espiral. Onde começa ali pela imaginação, né, a criança ela imagina, tem uma ideia, eu vou construir um castelo. Né, eu gosto de castelo, gosto da história de princesas, vou fazer um castelo. Então, ela teve a ideia, imaginou. Segundo ponto, ela cria. Ela vai lá, coloca a mão na massa, junta umas caixas e começa a fazer ali algumas torres. Fala, esse é o meu castelo. E aí, esse castelo, ela começa a criar uma história. Nossa, esse castelo tem uma princesa, esse castelo tem uma bruxa, esse castelo tem animais. Então, ela começa a criar. E aí, quando ela cria, né, ela imaginou... ela criou e ela começa a brincar nesse aspecto, né, relacionando personagens. E aí não bastasse ela criar, ela começa e brincar, ela tem a necessidade de compartilhar isso com alguém. Seja com um adulto, seja com uma criança de outro grupo, uma criança que está do lado, chama para brincar. E é interessante que nesse compartilhar, ela se abre a críticas, a possibilidades. Aí vem um outro ponto que é a reflexão. Né, pensando, olha, esse castelo não poderia ter mais torres, esse castelo não poderia ter um rio em volta com crocodilos, esse castelo não poderia ter uma porta que se abre, não poderia ter uma engrenagem para abrir e fechar essa porta do castelo, e o rei, e os cavalos, e a comunidade do entorno. E aí ela volta a imaginar, ela começa a imaginar e aí volta novamente no criar, brincar, compartilhar, refletir, imaginar novamente, de tal forma que isso não é um círculo fechado, mas sim uma espiral, porque vai expandindo. Começou com um castelo, isso vira uma história, vira um repertório, vira uma comunidade, vira uma cidade, vira um país, vira uma questão de geografia, uma questão histórica, e isso vai tomando outras proporções. Então, por isso da espiral. E essa é conhecida como a espiral da aprendizagem criativa. E observando isso no jardim de infância, ele trouxe essa sistemática tentando aplicar para todo o contexto. E ele, inclusive, aplica no seu grupo de pesquisa, né, o Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab. E aí, nisso, ele procurou uma sistemática, né, com elementos importantes dentro dessa aprendizagem criativa. E aí, dentro de uma questão aí, até entrando para o lado direito do nosso cérebro, né, essa questão de querer ver uma ordem nas coisas, ele traz os elementos dos 4 P's da aprendizagem criativa, né? Então, a aprendizagem criativa é composta por 4 P's. Isso mesmo, anota aí, ó. Eu sugiro hoje na live vocês tirarem um tempinho para a gente tomar algumas notas, porque eu acho muito importante isso que o Ricardo tá fazendo, que é trazer um termo que muitas vezes para nós parece lindo, mas parece tão abstrato, e trazer fundamentos que vai depois trazer essa reflexão para o plano de aula. Então, assim, só para a gente recapitular, ele falou da espiral, da aprendizagem, depois, se alguém conseguiu projetar aí. Se alguém conseguir escrever para a gente esses termos, tá? Então, olha que legal a gente pensar essa aprendizagem criativa como um processo. E aí, eu acho que ficou, pelo menos para mim, essa mensagem de quando a gente está planejando os nossos objetivos de aprendizagem, a gente trazer esses balãozinhos, essa espiral, para ver se realmente a gente está promovendo essa sequência, né? Esse processo aí de criação para os nossos alunos. Obrigada, gente. Soraya colocou aí para a gente. Beleza.
Muito bom. Então vamos lá, agora ele vai falar dos 4Ps, né, Ricardo? Isso. A espiral aí, ó, imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. E aí volta de novo, imaginar e vai na sequência, ok? Beleza. Muito bem. E agora eu vou falar dos 4Ps, os 4Ps da aprendizagem criativa. Em inglês, né, tem o Project, Passion, Peers e Play, né? Então, por isso dos 4Ps. Aí no português, né, o projetos, o paixão, parceria e pensar brincando, né? Porque o play no inglês ele tem várias conotações, várias traduções. Mas o elemento principal aqui é o play de brincar, de lançar-se a novas possibilidades, né? Então, vou falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender qual que é a importância desses 4Ps aí para a gente estruturar a aprendizagem criativa, né? Para incentivar esse processo, né? Esses 4 princípios da aprendizagem criativa. Então, o primeiro princípio é o projeto. E falando isso, eu gosto muito da aprendizagem baseada em projetos, né? Até falando um pouco de metodologia ativa, já apliquei e gosto muito, porque o projeto, diferentemente do problema ou do desafio, ele é algo mais completo e complexo também, demanda mais tempo, mas ele é mais rico, ele permeia uma reflexão, um planejamento, uma pesquisa mais aprofundada, você pode trabalhar com investigação, né? Então, e aqui a gente começa a entender já na aprendizagem criativa um plano para a vida, né? O Lifelong Kindergarten, porque tudo na nossa vida é projeto. Vou planejar uma viagem, é um projeto que você vai fazer, né? Então, você precisa planejar cada etapa, é um projeto. Você vai planejar uma família, você vai planejar filhos, você vai planejar uma casa, vai planejar sua vida financeira. Tudo isso demanda projeto, se você quer levar isso a sério, com fundamento, com propósito, né? Então, o 4P é projeto e eu acho que esse é um ponto muito forte e que dá essa consistência para a abordagem, né? Porque isso vai atrás de um trabalho investigativo mais aprofundado. Esse, então, é o primeiro P, projeto. O segundo, paixão. E qual que é o contexto aqui da paixão? É dessa conexão. Quando os nossos estudantes, ou nós, interessamos por alguma coisa, a gente dedica mais tempo a isso, a gente dedica mais atenção, a gente se debruça sobre isso, ignora a questão de tempo, a gente quer resolver, a gente quer fazer, porque a gente cria uma identidade com aquilo. Então, na aprendizagem criativa, é muito importante que os projetos eles tenham conexões com os estudantes. E que primordial é isso, que isso parta deles. Porque se partir deles, a chance de ter conexão, de ter paixão, de ter essa ligação é muito maior. Então a paixão é algo essencial para se desenvolver uma aprendizagem criativa, né? Porque você vai dedicar mais tempo, vai dedicar mais atenção a isso. E acaba gerando mais engajamento, né, Ricardo? Quando é mais engajamento. Que eles estão interessados, é isso, vai automático. Eu estava até escutando um colega falar, na verdade, se queixar um pouco sobre que os alunos jogam muito videogame, tem muito contato, né, com ferramentas digitais aí, com tecnologia, mas que para as aulas online estavam fazendo corpo mole e ele buscando, né, pensar sobre isso, o que fazer. E aí eu coloquei uma pergunta que bom, se eles estão no videogame, algo ali está prendendo a atenção. Você já perguntou o que eles mais gostam desse videogame? Talvez eles tragam um elemento que tem a ver com a sua disciplina e você pode iniciar uma conversa ali. Então, eu acho que pensar nisso também, de paixão, acaba, consequentemente, a gente trabalhando o engajamento sem nem pensar diretamente que é engajamento. Exatamente. Isso aconteceu comigo na aula de robótica. Robótica a gente fala, nossa, todos os alunos gostam, né? Vamos lá, é legal. Mas cheguei numa sala de 5º ano e a aluna foi bem categórica comigo. Falou, professor, eu te desafio a fazer eu gostar de robótica. Porque eu não gosto de robótica, eu odeio robótica e é sua missão me fazer gostar disso. Assim, numa boa, ela falou nisso, mas assim, né, numa conversa agradável, não foi algo desafiador, assim. Foi desafiador no sentido de
de me colocar essa bucha. Uhum. E é incrível que é uma das alunas mais engajadas hoje daquela turma, porque a gente coloca sempre uma questão muito do contexto deles, sempre tem uma roda de conversa e o projeto sempre partir deles, né? Então, é uma das alunas mais engajadas dentro desse contexto. Por quê? A gente despertar a paixão a partir daquilo que ela gosta. Então, a gente trazia temas sobre esporte, sobre animais, sobre cuidado, sustentabilidade, coisas que ela adora. Então, isso cria uma conexão com a robótica e a robótica, né, agora faz parte do repertório das disciplinas que ela gosta agora, né? Então, eu Nossa, fico muito legal. feliz com isso, do feedback, né? E da importância desse elemento paixão, né? Parece algo, aquela emoçãozinha, né? Não, é algo que conecta mesmo, né? Além de comunicar, é conectar. Esse é um ponto muito forte. Vamos para o terceiro, então? Vamos lá. Parceria, né? Você até falou do engajamento. Parceria, porque assim como a aprendizagem é um processo coletivo de interação, né? A criatividade também. Porque ali, na aprendizagem criativa, você tem a colaboração, você tem participação das outras pessoas, com reflexão, com palpite, opinião, para melhorar o projeto, diferentes visões, perspectivas que vão fazendo esse projeto ficar cada vez melhor elaborado, mais robusto, atendendo às necessidades, né, dos estudantes, criando identidade com eles. Então, o processo colaborativo é muito importante na criatividade. Isso gera um grande engajamento, né? Isso é muito forte. E, por último, o pensar brincando, que não é simplesmente, brincadeira, é porque é divertido. Porque, pensa bem, quando a gente está numa brincadeira, numa diversão, nós nos arriscamos mais. Nós nos lançamos a novas possibilidades. Nós nos colocamos a passar daquele ponto limite do convencional, a arriscar, né, outros horizontes. Então, o pensar brincando ele vem nesse sentido, de arriscar, ir além. Né? E para ser criativo tem que ter esse elemento de ir além. Né? Porque se você ficar ali no convencional, você fica no tradicional, fica no mesmo. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Então, os 4 P's da aprendizagem criativa. Projetos, paixão, parceria e pensar brincando, né? Legal. E esses 4 P's não necessariamente eles são uma sequência, né, Ricardo? A gente pode trabalhar pontualmente com um, com o outro, mesclar atividades. Como que você vê isso trazendo assim um pouco para a prática dos planejamentos para os professores? Sim, sim. Isso pode vir dentro de um contexto geral e aí não necessariamente precisa ter essa ordem. A questão é que é uma combinação de elementos que vão dar essa característica de ser uma aprendizagem criativa. Mas nada impede de eu trazer um ou outro elemento e estar combinando isso com uma metodologia ativa, por exemplo, né? Como eu gosto, por exemplo, da aprendizagem baseada em projetos, eu uso muito isso e às vezes o play ele não aparece muito, mas os outros 3 elementos aparecem de uma forma muito significativa e que gera também um ótimo resultado produtivo também, tá? Legal. Pessoal, coloca aí pra gente se alguém já trabalha dessa forma, assim, porque às vezes a gente não conhece o termo, não conhece as especificações, né, os 4 P's ou a espiral, mas a gente já produz alguma prática, né, assim, a gente já faz algum planejamento já elencando isso, então coloca pra gente se você se identificou que você está fazendo isso, ou se não está, qual seria o desafio, tá? A gente vai abrir, eu vou acompanhando as perguntas aqui justamente para apoiar vocês, para que a gente consiga sair daqui com uma ideia prática do que vocês podem fazer amanhã e que isso tem a ver com promover a aprendizagem criativa, tá bom? Então coloca aí pra gente. A Lu colocou uma frase muito legal, que é a criatividade é inteligente, se divertindo. E realmente. Exatamente, legal. Muito bom. Do Albert Einstein. Legal demais. E Ricardo, pensando no online agora, como que você vê toda essa abordagem, né, sendo transposta? O que os professores geralmente nessas conversas de formação, né, que você troca ideias aí, também oferece os treinamentos, enfim, traz conteúdo. O que você vê que está sendo uma demanda para a gente olhar e o que é necessário a gente saber
sobre como se aplica no ambiente online, como que você vê esse processo, primeiros passos para os professores começarem a trabalhar essa abordagem no online, né, nas aulas à distância, pensando um pouquinho no contexto que a gente está vivendo. Uhum. Legal, maravilha. Nesse sentido, é claro que é sempre o grande desafio, né, para esse contexto que a gente está vivendo. Mas existem alguns exercícios, algumas projeções e algumas variações que a gente pode fazer para tentar adaptar isso da melhor forma possível e atender às necessidades. Então, primeiro que na aula online, eu já evitaria, por exemplo, partir do pressuposto que minha aula online ela teria que ser uma digitalização de tudo aquilo que acontece no presencial, né? Então, não seria exatamente isso, mesmo porque também isso já compromete o engajamento, já compromete a paixão, compromete vários outros aspectos. Mas pensando nessa estrutura que eu lancei aqui, né, que ela é mais palpável no presencial, tentando projetar ela para o virtual, a gente precisa então ter dois pensamentos principais em mente, né? Primeiro é que, se estamos falando de aprendizagem criativa, o foco não é o desempenho, não é não é o professor, né? Não é o educador. O foco são os estudantes. E aí, como que eu posso promover para eles essa oportunidade de trilharem, né, um processo de aprendizagem criativa? Então, veja, quando estou falando de processo de aprendizagem criativa, implicitamente está um processo de criar. Então, eu tenho que lançar um roteiro, lançar uma aula, uma indicação online, uma discussão, né? O roteiro é até pesado aqui porque está mais no instrucionismo, né? Mas pensando nesse construcionismo, né, que é a derivação lá do construtivismo proposto por Pepper, que é que eles construam, que eles coloquem a mão na massa, dentro da realidade, dentro do contexto que eles estão. Então, por exemplo, o primeiro passo que eu tenho que dar é que, olha, dessa minha aula, o aluno tem que produzir alguma coisa. E que não se limite a responder uma questão, um problema, né, do ponto de vista clássico, mas que ele venha a criar, a ter ideias e fazer isso se concretizar. Seja nas mais diversas possibilidades que a gente vai listar aqui, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que colocar, dos 4 que eu ponderei para essa questão, né, para o mundo online, qual é o seu objetivo com a sua aula? Bom, o objetivo está permeando aí, além dos conteúdos, né, então não é restrito aos conteúdos, nós não estamos tratando algo de uma questão meramente cognitiva. Então, nós estamos percebendo aqui que, além da questão cognitiva, nós temos a questão motora e a questão afetiva. Então, eu já traria 3 elementos lá do Henri Vallon. Então, não temos só uma perspectiva cognitiva. Então, eu preciso criar condições para ele colocar a mão na massa. E aí, tocar esses 3 pontos aí do desenvolvimento, né? Cognitivo, motor e afetivo. Então, ele precisa criar algo. Então, eu preciso trazer um projeto, um problema, uma discussão. Bom, diante desse meu objetivo, meu aluno tem que criar alguma coisa, né? E aí, nesse processo de criação, o que eu quero que seja ressaltado? Qual que é o principal ponto da aprendizagem? Qual é o principal conceito envolvido? Né? Então, tá aí o ponto também a ser definido nos seus objetivos. E também, se esse trabalho vai ser em grupo, se esse trabalho vai ser individual, então aí eu começo a ter que pensar nas plataformas que me dê condição para isso, né? Para ambientes colaborativos, ambientes virtuais colaborativos. Então você tem à disposição, por exemplo, o Teams, Microsoft Teams, que tem essa possibilidade de colaboração, criar grupos, ou o Google Classroom, ou você tem alguma outra plataforma, alguma ferramenta digital que permite essa colaboração entre os alunos, ou que o aluno registre aquilo que ele está criando e isso vira um registro, uma sistematização para você. Então a gente precisa permear essas ferramentas que você tem à disposição. Aquilo que a sua escola já tem como infraestrutura, ou aquilo que você precisa procurar como professor que está tendo aí essa proatividade, essa iniciativa por si só, né? Que às vezes a gente observa muito disso também. Então nós temos essas ferramentas que eu citei, e dentre outras, né? Nós temos, por exemplo,
estou trabalhando numa sistematização, numa construção de um relatório, de um texto interativo, né? O Book Creator, por exemplo, né? Para criar um conteúdo interativo, que o aluno vai criar, né? E vai sistematizar isso para você. Então, preciso ter muito claro esses objetivos, do ponto de vista conceitual, dentro da sua componente curricular, mas também, já vislumbrando até a BNCC, né, nas habilidades e competências, quais são os objetivos? Então, para isso, preciso dar condições para ele criar. E na aprendizagem criativa, eu preciso ter esses elementos que dê condição dele estar numa aprendizagem criativa. Projetos, paixão, parceria, se possível, e o pensar brincando, né? Uhum. E aí ele precisa criar algo, então a gente parte aí para o segundo ponto, né? Então, o primeiro objetivo, segundo é a criação. O que ele vai criar? Então, aí pensando, trazendo para o pensamento concreto, né? Como é que ele vai concretizar esse conceito do ponto de vista da construção cognitiva que você quer promover? Qual vai ser o conceito chave, né? Que você quer concretizar? E como ele pode concretizar isso? Então, se a gente pensou se é um trabalho individual ou em grupo. Se é em grupo, vou ter que promover um ambiente colaborativo virtual, utilizando uma plataforma. Se é individual, na casa dele, ele tem condição de desenvolver um projeto? Essa semana eu me debrucei a fazer alguns projetos sustentáveis, né? Do ponto de vista criativo também, para mostrar que é possível, né? Os 4 últimos que eu publiquei aqui no Instagram eram com papelão, basicamente com papelão. Então, assim, papelão é fácil de achar, né? Numa compra do mercado que você faz lá online, chega na sua casa na caixa de papelão, você aproveita já o papelão e aí dá para fazer várias coisas, né? Então, ele poderia criar, então, de repente, você pode lançar ideias. Olha, você tem papelão, você tem madeira, você tem pedaços, pedras. Como você poderia associar esses materiais e criar alguma coisa associada a esse conceito? Uhum. Então, por exemplo, o conceito de equilíbrio. Ontem eu postei a questão dos arcos romanos, né? Em termos de equilíbrio estático, da engenharia, arquitetura, a história dos arcos romanos, olha só, né? Então, se eu coloco isso como uma pesquisa, um projeto para os meus estudantes, ele vai ter que pesquisar, ver que os arcos romanos, né, foi sistematizado pela primeira vez lá pelos romanos, embora seja um projeto mais antigo, mas foi viabilizado, os materiais que tinham à disposição. Como eu posso viabilizar em casa esse projeto, usando papelão? Então, veja, passa por toda uma pesquisa e que extrapola a sua componente curricular. Que aí eu destaco o terceiro ponto, que é a interdisciplinaridade. Não que necessariamente você vai ter que fazer conexão com outro professor. Se sim, ótimo, mas se não, que você deixe ele permear esses horizontes, né? Porque o mundo real ele é complexo, né? Ele é uma conexão de várias áreas. Ele não é uma simplificação de caixinhas. Separado, né? Exato. Exatamente. Então, o mundo é complexo, ele é uma combinação de áreas. Então, como que o aluno pode enxergar essas conexões de áreas, inclusive do conceito que ele está estudando, dentro da vida real? Né? Então, esses projetos interdisciplinares, que ele possa fazer uma pesquisa, seja no livro, na internet, e aí no roteiro num material que você vai lançar para leitura, né, para aprofundamento. Então, ele tem que fazer uma pesquisa, desenvolver um projeto, trabalhar o conceito de equilíbrio, construir tudo isso, né? Então, trazer vários aspectos, e aí eu posso fazer um bonequinho equilibrista, como já postei aqui outras vezes, com isopor e palito de churrasco, dá para fazer um bonequinho equilibrista, dá para fazer uma lembrança de Dia das Mães, pessoal da educação infantil, né? Lembrança do Dia das Mães. Uma vez eu fiz esse bonequinho equilibrista para o tema de Natal, né? Fiz um bonequinho de neve equilibrista. E aí vai da sua temática, sua criatividade, fazer a mamãe equilibrista, né? Aí vai um presente pro Dia das Mães. Né? Combinar o elemento boneco com a data próxima. Isso, com o contexto que está sendo vivido naquele momento, né? Ou o coronavírus equilibrista, né? Faz a bolinha. Enfim, dá para trabalhar várias coisas dentro do contexto, adaptar ao contexto. E aí surgem as ideias, né? É incrível como às vezes a gente fica pensando, nossa, mas será que eu vou ter que dar muita ideia? Eu preciso pensar tudo muito antes. Não, pior que não, né? Eu surpreendo muito com as ideias que aparecem dos estudantes, né? Então, se a gente lança o problema real, é incrível como eles propõem variações, né? É muito forte isso e vale a pena a gente investir no potencial criativo das crianças, dos jovens, dos adultos, enfim.
a criatividade ela vai aparecer e vai te surpreender com certeza, né? Então eu acho que assim, são elementos que você pode aproveitar esse momento dele estar em casa, né? Aproveitar o que eles têm para criar a partir daquilo que eles têm, né? Então, se eu tenho só papelão, o que você é capaz de fazer com papelão, né? Sei lá, eu não sei sair do zero. Lança uma ideia paralela para ele ter aí um V0, né? Uma ideia inicial. Legal, então se eu combinar papelão, posso criar um sistema de engrenagens, posso trabalhar engrenagens, posso trabalhar estruturas, né? Como uma das que eu fiz esses dias também, né? A estrutura antigravidade, só com palito pessoal, fica o de desafio, churrasco. ó. Quem Olha fizer, aí. depois acompanhem lá no Instagram do Ricardo. Ele você traz o vídeo fazendo, né, Ricardo? Isso, Quem fizer, sim. posta depois e marca Ser Prof Oficial, tá? Pra gente poder Isso. compartilhar aqui e publicar vocês aí, gente. Que legal. Uma outra aqui, já aproveitando, inédito, hein? Não postei esse vídeo ainda. Tô editando ele. Spoiler. Mas em primeira mão aqui no Ser Prof, olha. Uma madruga equilibrista, olha só. Gente! Uma madruga equilibrista na corda bamba. Com papelão, então, assim, Ricardo? Papelão, só papelão. E aqui um papel que imprimia aí o seu madruga equilibrista e veja, trabalhando o tema de equilíbrio mais uma vez, né? Mas eu poderia trazer aqui um tema, colocar a mãe aqui, colocar o coronavírus, enfim, a criação, né, vai do repertório, do contexto, né, daquilo que eu falei lá no começo, daquilo que você quer combinar para resolver dentro da sua proposta, né? Então, o lance que eu coloco primeiro, se a aprendizagem criativa tem que criar. Criar alguma coisa. Pensando no pensamento concreto, concretizar aquilo que ele está imaginando. Ele vai ter que pensar, vai ter que calcular, vai ter que projetar, né? Projetar, estruturar o projeto, criar hipóteses, definir metodologia e por aí vai. E aí, dentro disso, você consegue trabalhar os outros P's, né? A paixão, porque vai partir dele essa ideia, vai ter conexão. E você pode criar ambientes online, grupos, né? Se você tiver essas plataformas, para em grupos eles discutir, cada um na sua casa, ideias, fazer uma construção coletiva daquele projeto, em que vários dão ideias, né? Num Google Docs, por exemplo, em que cada um vai na sua casa digitando, colando imagens, fazendo toda essa estruturação. E aí, é claro, se divertir e extrapolar. Depois da aula, né? Isso, exatamente, que extrapole aquele momento, talvez, do ao vivo, ou mesmo de assistir o vídeo gravado em dinâmicas que vão acontecer depois da aula, com depois realmente um processo, né? Porque eu acredito que a aprendizagem criativa é isso, me traz muito a ideia de processo, que algo vai acontecendo ao longo do tempo. Beleza. Ricardo, duas questões aqui. O pessoal está pedindo indicações sua de leitura, alguns livros, artigos. Aí, pessoal, o que a gente está fazendo? Lá na bio da Ser Prof, a gente criou um documento. Em cada live, os convidados estão trazendo várias sugestões, ou de artigos próprios, ou de outras referências externas. E aí eu fico de pedir para o Ricardo essas referências com os links, que aí vocês conseguem entrar lá e acessar, tá? Fica melhor do que, às vezes, a gente digitar aqui, às vezes o link fica quebrado, e melhor para vocês localizarem. Então, depois eu fico de entrar em contato com ele para pedir essas indicações, leituras, enfim, alguns nomes que a gente mencionou aqui. E uma outra pergunta também foi sobre avaliação, que eu achei bem interessante, que é como avaliar de forma criativa. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Sim, maravilha. Esse é um ponto muito bacana que eu gosto da avaliação, da gente construir os critérios. Eu gosto de construir os critérios com eles, né, de tal forma que isso fica muito bem combinado, claro e objetivo, né? Mas um outro ponto que eu até esqueci de falar aqui, que é a sistematização. Ou seja, como é que ele vai registrar tudo isso, né? Então, como que foi desenvolvido o projeto, como foi estruturado, o que ele pesquisou, quais foram os links que ele fez leitura, quais foram os livros, os textos que ele leu, o que ele sintetiza disso tudo, né? Então, a sistematização é muito importante. Então, além de construir algo concreto, que eu acho muito forte,
é muito importante também uma sistematização do ponto de vista dos registros, de tudo aquilo que foi permeado. E como é que eu vou avaliar isso? Vou avaliar de acordo com o que foi combinado. Olha, eu vou avaliar a profundidade da sua pesquisa, né? O rigor da sua pesquisa a respeito disso. Como você contextualizou o conceito-chave da nossa componente curricular dentro do seu projeto? Qual foi o principal fator inovador do seu projeto? Qual foi a principal diferença que você destacou ao construir esse projeto? E aí você pode trazer esses registros de diversas formas, né? Como relatórios, reportagens, podcasts, vídeos, teatro, uma música, uma paródia, tantas outras formas de sistematizar isso, né? Concretizar toda esse projeto em algo não só de um produto concreto resultante, mas de todo um histórico acumulado até chegar a esse produto, né, esse concreto. E a avaliação permeia esses combinados desse caminho que ele permeou. Oh, que legal. E ficou para mim essa mensagem de que acho que assim, a partir do momento que a gente tem consciência, né, do que é aprendizagem criativa, pensando nesses elementos e entendendo a aprendizagem criativa como um processo, eu acho que a avaliação ela segue o mesmo caminho. Ela precisa ser um processo e não só, Sim. às vezes, uma análise ou observação do produto final, né? Enfim, essa garrafa aqui, para eu chegar nela, aconteceu uma sequência de ações, desde seleção dos links, curadoria desses links, o que tem a ver, o que eu fiz com isso, o que eu combinei. Então, acho que quem perguntou de avaliação aí, pessoal, pensar um pouquinho nisso, né? De como que a gente pode avaliar. Eu acho que a avaliação criativa é aquela que avalia as etapas. Aquela avaliação formativa. Isso, exatamente. Aquela que Do ponto consegue, de pelo vista menos, trazer um pedagógico. olhar e, principalmente, fazer com que o aluno enxergue que cada etapa dele teve um valor, teve um significado. Eu acho que os alunos têm um pouquinho de dificuldade justamente por enxergar que o processo, às vezes, não teve valor. Né? Sim, sim. E aí ver só com base numa nota final ou com base no que criou no final. E até eu acho que para motivar eles, quando eles conseguem ver, avaliar as etapas, eu acho que isso gradativamente vai motivando também, porque eles têm noção, né? Como se fosse cada passo. Como que eles estão avançando ou em que direção eles estão indo. Então, acho que aprendizagem criativa traria um pouco disso, né, Ricardo? Avaliar as etapas. Então, é uma mudança de mindset também, de trazer o conceito para o que é avaliação. Beleza. Na robótica isso é muito, na robótica isso é muito forte, que os estudantes, à medida que eles vão construindo, eles vão procurando feedback, né? Então, eles me procuram, me chamam. Então, professor, aqui, ó, tá pronto. Fala, e aí? Aí eu sempre lanço a pergunta, né? E se acontecesse isso? Aí você já vê o semblante dele, aquela cara de insatisfação. Não precisa dizer mais nada, não precisa fazer um apontamento, mais nada. Ele já percebe que o projeto precisa ser melhorado. Então, assim, o feedback constante, sendo uma avaliação formativa nesse sentido, né? De que vai fazer ele chegar no ponto que ele precisa chegar. Joia! Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum comentário. Gente, a gente tá... Nossa Senhora! Quase no final da live, antes que o Instagram derrube a gente aqui. Se deixar igual eu falei ontem com a Dani, a gente fica nesse assunto até amanhã. E o Ricardo também, cheio de ideias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra mim, travou os comentários. Vê se você consegue ler algum aí, Ricardo, se tiver alguma pergunta, talvez que a gente não tenha contemplado aqui durante a live. Avaliação, você já falou. A Roseli colocou se pode gamificar a avaliação. Sim, Roseli, eu acho que trazer um pouco disso, né? Se você conseguir avaliar cada etapa, você também consegue trazer esse processo de gamificação.
Até para que eles Uhum. tenham essa noção de avanço, né? O que etapa, para Sim. qual etapa eles estão passando, que é muito essa ideia da gamificação. Então, acho que uma Uhum. coisa vai Sim. acabar levando a outra aí. Beleza, gente. Então, Sim. acho que é isso, Ricardo. Trouxe muito bem esse conceito de aprendizagem para a gente conseguir visualizar melhor e entender de que forma que a gente pode implementar essa abordagem, né, na nossa prática diária, ao planejar a aula, pensando nesses 4 P's, ao definir os objetivos de aprendizagem, tendo consciência dessa espiral. Eu acho que quanto mais consciência a gente tem sobre o processo, a gente até vai ficando mais criativo, porque a gente sabe em que ponto a gente está fazendo ou ainda pode melhorar, enfim, o que está dando certo, o que a gente pode mudar. Uhum. Deixa eu ver. Como posso criar uma aula de produção de texto criativa? Teria alguma dica aí Ah, específica, Ricardo? sim, claro. Eu uso o Scratch, por exemplo, com os meus estudantes. Falar, Scratch é só para robótica, é só para programação. Não, nós fizemos um projeto lá que eles tinham que escrever um diálogo entre um peixinho e um outro personagem, que eles tinham que falar sobre o projeto Água, né? Que a gente estava trabalhando para março, Dia Mundial da Água e tal. E aí nós usamos o Scratch e eles criaram essa foi uma produção de texto. A gente usou a linguagem de programação, o ambiente virtual, para criar, mas foi produção de texto, basicamente. Mais uma ideia interdisciplinar aí que, basicamente, a gente trabalhou muito com a gramática, erro de ortográficos e tudo mais. Então, é algo muito, muito bacana de se fazer. Ó, fica a dica aí. Beleza, gente. Ricardo, muito obrigada pelo papo, por tanto conteúdo que você trouxe aqui, por tanta referência embasada para nós. Então, isso para a gente é muito rico. Depois Uhum, eu vou te pedir algumas indicações de link aí, porque com certeza o pessoal uhum, depois manda direct para a gente perguntando. sim, com E, certeza. pessoal, para quem ainda não segue, o Instagram do Ricardo é @ricardo_santin. Acho que a Lívia Isso. colocou, a Ionara também colocou para nós, tá? Então sigam lá para Maravilha. vocês terem outras ideias aí, combinando é, diferentes atividades. O Ricardo é da área de física e robótica, mas como ele falou, nada impede você pegar uma ideia da robótica e trabalhar com produção de texto. Então acho Uhum, que foi com super certeza. válido. Para quem perguntou, a É. live vai ficar gravada por 24 horas aqui no nosso Instagram, tá? Para vocês poderem rever. Então é isso, Ricardo. Quer Legal, eu falar mais agradeço demais. alguma coisa aí nesses 3 minutos que faltam para nós? Sim, claro. Assim, eu fico feliz demais poder estar aqui, né? Ser prof, é uma honra poder estar aqui partilhando um pouquinho, né? Gosto muito desses bate-papos, porque a gente troca muitas ideias, traz novas parcerias, novas conexões, e eu estou sempre aprendendo, né? Eu gosto muito de fazer live porque eu aprendo muito. E gostaria de agradecer o pessoal que esteve aí participando, comentando, nossos amigos aí, a professora Lívia, que está com a gente aqui também no Colégio Criando Asas, muito obrigado pela presença. E todos os colegas que entraram aí, participaram, comentaram, deixaram perguntas. Fico à disposição aqui com o meu Instagram, né, Ricardo Underline Santin. Manda um direct lá, comenta nas lives que a gente pode estar aí, na medida do possível, respondendo, atualizando, dando dicas. Estou nessa maratona aí de atividades criativas. Em breve vou começar outras postagens com a parte de tecnologias educacionais. E fico à disposição para sempre estar compartilhando, ajudando e fazendo novas parcerias. Beleza. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui. Ó, tem um fã-clube do Ricardo, algumas pessoas que já seguem aqui. Legal demais. E a gente Ah, se vê legal, Lucimara. amanhã, a gente continua aí. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e como fazer uma gestão de sala de aula no ambiente online. E a gente vai trazer um professor, o professor Bruno Reis também, que até eu acho que o Maravilha. Ricardo conhece, né? São amigos Conheço. aí no ambiente online. E a gente Aham. espera vocês amanhã, tá bom? Maravilha. Vai Então, ser um uma abraço, honra. Ricardo. Tchau, Tchau, um tchau. abraço, pessoal. Criativamente, até mais.